Se ele trabalha na prefeitura, como que ele vai entrar? A gente tem que ver isso aqui mais para frente um pouquinho, porque os conselhos também não podem ser muito grandes, porque a gente acaba nisso aí, ó. Muita gente participa de vários conselhos e às vezes até dificulta as pautas. Sobre o fundo, só esclarecendo, antes do ICMS ecológico, na primeira análise do ano passado, o município já pontuava. Se ele tivesse lei de criação do fundo, ele já pontuava. Hoje ele tem que ter a lei e tem que ter deliberações do conselho para a destinação do fundo. Então tem dois quesitos. E a maioria dos municípios não está pontuando, porque ele só tem a lei, mas nunca foi efetivado nada, não existe uma conta criada, não existe deliberações do conselho a respeito do fundo. Então corre o risco até de perder verba, de perder ICMS ecológico porque não tem um fundo. Muita gente perdeu. Voltando aqui. Todas aqui, essas coisas a gente já falou. A composição também é paritária, né? Eu já comentei também. O que é essa questão da paridade? Muita gente confunde com o que a gente está conversando aqui, né? Então tem que ter o lado governamental e o lado da sociedade civil. Aqui eu coloquei alguns exemplos do lado governamental. Por exemplo, secretarias municipais de saúde, de educação, de meio ambiente, de obras, transportes, planejamento, cujas ações têm a ver com o meio ambiente, pode participar lá do conselho. Câmara de Vereadores também é poder governamental. A gente analisa muita lei de conselho e muita gente coloca a Câmara como se não fosse do governo. As pessoas às vezes confundem isso, mas é governamental, Câmara de Vereadores. Órgãos estaduais que têm ação dentro do município. E também até o poder público, tá? Aliás, do Ministério Público também. Também é tudo lado governamental. Agora, da sociedade civil, quem pode participar? Entidades ambientalistas, vocês falaram que não tem muitas aqui no município. Defesa civil, sindicatos, instituições representativas dos trabalhadores, eu vi ali que tem o conselho, tem o sindicato rural, né? Grupos de produtores rurais, instituições de defesa do consumidor, associação de bairros, que vocês falaram também que muita gente está representando algum bairro. Pode ser grupo de mulheres, de jovens, de pessoas idosas, com deficiência, pode ser entidades de classe como CREA, OAB, médicos, pode ser entidades representativas do empresariado, instituições de ensino, pesquisa e extensão que não sejam públicas, são escolas particulares, universidades particulares, que acho que também não tem aqui no município, né? Movimentos sociais ou de minorias que sejam relevantes para o município. Então, são esses entes que podem fazer parte do conselho. Aí, cada município vai ter sua dinâmica. Tem município que tem algumas representatividades, outros não têm. Mas é importante que seja meio a meio ou com a sociedade civil a mais. Porque senão o conselho não tem sentido de ser, né? Assim, a gente viu nos últimos dias que o CONAMA mesmo teve uma interferência do ministro do Meio Ambiente, que ele modificou lá a composição do conselho, tirou a paridade do conselho, muitos movimentos ficaram contra isso e está tendo uma discussão muito grande. O próprio Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele já ficou inativo por quase 2 anos também. Já teve um período em que o Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele não era paritário, existia uma participação a mais do poder público, que na época foi questão assim até do governador, que quis que fosse assim. Então a gente tem muitas ingerências políticas em cima dos conselhos. Então a parte social do conselho ela tem que se manifestar, falar assim, não, o conselho está errado, a lei não fala isso. A participação tem que ser essa. Vai, pede ajuda ao Ministério Público, pede ajuda à Câmara dos Vereadores, fala assim, tem que ser seguida a lei é essa, paritário tem que ser assim. Qual que é o número de conselheiros? Isso aqui é uma sugestão, tá? Mas assim, o que a gente trabalha, o que o Ministério do Meio Ambiente recomenda, o que a gente olha lá quando a gente mexe com o processo de credenciamento é isso.
é em relação à quantidade de habitantes e a quantidade de membros do Conselho. Por exemplo, até 20 mil habitantes, que caberia aqui, parece que vocês têm 5 mil habitantes, né? Quase 5 mil habitantes, o mínimo, isso aqui é o mínimo, de representantes seriam 5, seria o mínimo. Tem municípios que gostam de trabalhar com o mínimo, porque fica mais fácil de reunir, tem maior participação, e às vezes não dá quórum nas reuniões, às vezes coloca um conselho grande demais, e aí nunca dá quórum, e aí pode inviabilizar as votações. Então tem que ter essa análise. Também se colocar um conselho muito pequenininho também, não tem uma grande participação dos representantes da sociedade. Então tem que ter esse balanço aí, né? Quem que pode ser o presidente do conselho? Geralmente o que a gente vê na prática é que o próprio secretário de meio ambiente ou o prefeito é o presidente do conselho. Mas existem experiências bem-sucedidas em que os próprios representantes fazem essa votação e escolhem o presidente, que pode ser até um representante da sociedade civil para poder ser o presidente do conselho, que pode ter essa rotatividade. Mas isso tem que estar expresso na lei de criação ou no regimento interno. O conselho também ele pode criar grupos específicos. Vamos supor, uma temática sobre saneamento, que está em discussão. Então, ele pode criar um grupo de trabalho com determinados técnicos, chamar pessoas entendidas de universidades e outros grupos e pedir auxílio, criar um grupo técnico para emitir um parecer, emitir um laudo, emitir uma proposta de legislação. Ele pode fazer essa consultoria de um grupo específico para fazer esse trabalho para o conselho. Geralmente, a prefeitura, ela que dá o suporte aos conselhos, né? Ele que disponibiliza a questão física, né? Geralmente acontece isso. A da Secretaria Executiva, geralmente dos conselhos, é custeada pela prefeitura, que é a questão física, o espaço físico, o telefone, a sala de reuniões, o material. Então, geralmente, é a própria prefeitura que faz isso. Quando a prefeitura não faz esse tipo de trabalho, aí sim, aí o município, através dos conselheiros ou da própria população, pode recorrer ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, para que a prefeitura possa assumir suas responsabilidades. Como estruturar um conselho de meio ambiente no município? Tá? Aqui vocês têm a estruturação, mas vamos supor que vocês não tivessem ou queriam fazer de novo, né? Mãos à obra, né? Primeiro, a vontade política. A outra é a questão da sensibilização, como está sendo feito aqui, ó. Ver a importância de um conselho, é sensibilizar as pessoas, porque às vezes a pessoa pensa que conselho só serve para reunião, para ver os colegas, tomar um café e comer um pão de queijo. Isso é ótimo, né? Mas tem mais coisas. Você ainda está indelicado, a gente às vezes analisa algumas atas de reunião de conselho, às vezes é até engraçado assim as atas. As atas é 3 linhas. Dia tal, reunimos na Câmara, aí fizemos a oração do Pai Nosso, o secretário disse que precisamos melhorar o meio ambiente, que existe muito problema no município, e a próxima reunião foi marcada para outro dia, tal dia tal. Então, às vezes, o conselho se pauta muito nisso, só uma reunião em si, onde as pessoas se encontram. Claro que isso é importante. Tem que ter essa interação social, mas as reuniões têm que ser produtivas. As pessoas se deslocam das suas casas, dos seus trabalhos, elas fazem um serviço voluntário. Então, à medida que eu sou representante de uma instituição, eu vou voluntariado. Eu não recebo por causa disso. Os conselheiros não são pagos por isso, mas elas gastam tempo do seu dia. Então, as reuniões têm que ser produtivas, elas têm que ter uma pauta. E essa pauta, quem diz é o presidente do conselho. Ele tem que chegar lá com uma pauta. Ele tem que dizer, hoje nós vamos discutir tais coisas, hoje nós vamos fazer aprovação do orçamento, hoje nós vamos receber outro conselheiro. Então, tem que ter uma pauta. Mobilizar, criar grupos de trabalho, contatar a Câmara de Vereadores, porque o conselho é criado em lei, então tem que ter a participação da Câmara de Vereadores.
Depois que foi feito tudo isso, criou os grupos de trabalho, ó, vamos chamar fulano, vamos chamar ciclano, foi o que o doutor Leonardo fez aqui nessas reuniões. Agora não tem conselho, então vamos começar a redigir a lei. Ah, mas como é que faz uma lei de conselho? Tem muitos municípios que já têm conselho, que já está bem formatado, pode usar as leis de outros municípios como modelo a ser seguido, faz as formatações dentro da realidade do município, tira uma coisa aqui, bota outra, então faz esse grupo de trabalho, apresenta esse projeto a algum vereador para que ele possa apresentar para a Câmara, para fazer a votação. Então, existe essa mobilização e até a criação desse instrumento. Então, o Conselho é criado em lei, ele tem que sair da Câmara, mas ele vem de um processo anterior, que exige a mobilidade da sociedade. Senão, claro, existem vereadores ótimos, que têm trabalhos formidáveis, mas pode ser que um vereador ele apresente um projeto ou o prefeito apresente um projeto que não tem nada a ver, que sai dos ditames, e às vezes a Câmara não tem esse conhecimento e aprova uma lei que ela não está correta. Então tem que ter esse trabalho anterior, envolver todos. Aí a implementação da lei, né? Criou a lei e tal. Depois que criar a lei, vem outra, agora vai partir também do prefeito, que é a nomeação com decreto de nomeação dos representantes do Conselho. Foi uma etapa que parece que vocês estão nessa etapa agora, né, Leonardo? Então, o prefeito é um ato do prefeito, é um decreto em que ele vai nomear os representantes do Conselho. Essa nomeação ela tem que ser igual ao que está escrito na lei. Então, se na lei está falando que é 8 conselheiros de tais entidades, o decreto tem que ser igual ao que fala na lei. Senão, aquele conselho ele não está válido, ele está fora da norma. Então tem que ter muito cuidado, a gente recebe muito na secretaria isso. O município que vai se credenciar, ele tem que apresentar esses 2 documentos para a gente. A lei de criação do conselho e o decreto de nomeação dos conselheiros. E às vezes um não bate com o outro. Às vezes a lei, ela fala, vamos criar 20 membros do conselho para um município pequeno. E às vezes não consegue mobilizar as pessoas. E o decreto acaba criando um conselho de 8 pessoas, de 10 pessoas. Mas aquele conselho não tem validade legal, porque ele está diferente do que foi instituído em lei. Então, o decreto ele tem que casar com o que está escrito na lei, de criação do conselho. E a lei ela deve especificar a quantidade e a origem desses conselheiros. Então, ele tem que dizer assim, vai ter 8 conselheiros de meio ambiente, 4 do poder público, 4 da sociedade civil, um exemplo. E ele tem que dizer, desses 4 do poder público, um é da Secretaria de Meio Ambiente, outro é da Secretaria de Educação, ou 2 é da Secretaria de Ações Sociais. Então, ele tem que numerar, ele tem que quantificar a quantidade de representantes, para que possa ser claro essa lei, senão pode dar margens para manipulação desse conselho conforme os interesses de algum ou outro agente público. Então, quando a lei ela fala assim, representantes da sociedade civil, mas ele não denomina a quantidade, ou ele fala representantes da sociedade do poder público, desculpa, ele não coloca o número, o quantitativo, isso dá margem a manipulações desse conselho. Então ele tem que ser bem didático mesmo. É um de tal secretaria, 2 da outra secretaria, um de tal representante, um de ONG, outro de sindicato, para que não dê margem a manipulações desse conselho. Depois, a aprovação do regimento interno, que é essa caderneta, esse manual de como vai ser esse conselho, que eu já falei sobre isso. É a periodicidade das reuniões, quem vai ser o presidente, como é que vai ser a eleição, esse mandato vai durar quanto tempo. Existe no site do Ministério do Meio Ambiente uma parte lá sobre gestão ambiental que auxilia muitos municípios nisso. Tem vários modelos de lei, modelo de regimento interno, que o município pode adaptar à realidade. Não é nada difícil de fazer. E as reuniões periódicas.
que são reuniões que devem ser, como eu falei, produtivas, com conteúdo. É melhor, às vezes, um conselho que se reúne em dois meses, mas pelo menos tem pauta, do que um que reúne toda semana, todo mês e não tem pauta. Isso vai depender muito da dinâmica de cada um. Bom, a receita aqui é a participação social, né? A alma do negócio é a participação social. Sem a sociedade em si, sem a contribuição, o conselho ele morre. Ou ele pode ser usado pelo poder público para atingir alguma meta. Às vezes o gestor do Poder Executivo, ele tem algum interesse em alguma pauta que possa beneficiar algum tipo de entidade, ele pode usar o conselho para fazer aquela determinada coisa, porque o conselho ele tem muito poder, ele pode destinar verbas, ele pode aprovar muitas coisas e ele pode usar o conselho para fazer isso. Então, a participação da sociedade e movimentos como esse, ações como essa do Ministério Público, eles mobilizam a sociedade para ver a importância disso. E a gente está vendo que está no Brasil um retrocesso muito grande em relação a esses conselhos, né? A gente vê que os conselhos estão sendo cortados cada vez mais, estão sendo vítimas de perseguições, e a gente sabe por quê. Se está incomodando, tem que estar tá alguma coisa aí por trás, né? Lógico que a gente sabe que tem alguns excessos, participações excessivas, então a gente tem nesse mundo, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, que é uma coisa muito difícil, mas acho que com a tentativa e erro a gente consegue manter esse equilíbrio, sem ser muito radical de um lado, sem ser radical de outro, tendo o meio ambiente como meta. Quando o meio ambiente é a meta, acho que tudo se resolve. Porque não adianta também eu ser representante do poder produtivo e chegar no meio ambiente e só querer votar pautas que beneficiem só o meu lado do setor produtivo. Ele tem que ver a sociedade como um todo. Lógico, olhando do prisma dele, mas ele tem que respeitar o meio ambiente como um todo, não só o lado produtivo. Ou o agricultor não pode olhar só o lado dele, tem que olhar a comunidade como um todo. Que é uma questão difícil de ser feita, mas é a meta. Eu aqui trouxe, bem rapidinho, eu trouxe aqui para vocês, não sei se está em vigor, não estou aqui para criticar a legislação do município nem nada. Eu só trouxe um estudo de caso para a gente ver uma lei de criação do conselho, tá? Para a gente debater se está dentro dos critérios que a gente falou, sem nenhum tipo de crítica que não seja construtiva. Só sobe um pouquinho para mim. Só para ver o número da lei. Então, essa lei é a 998 de 2009, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Meio Ambiente, aqui de Moçambiques. Foi uma lei que nos foi apresentada quando do credenciamento do município, que eu procurei no processo antigo lá e achei. Não sei se está ainda em vigor, mas pode ser que tenha tido outras alterações, mas ela dispõe sobre a política de meio ambiente, como o Cisnama. A lei ela é muito boa. Dispõe também sobre o fundo e sobre o conselho. Pode descer até a parte do conselho. Uhum. Aí. Aqui, ó. Sobre o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho Municipal. Ele vai ser composto por 5 membros. Então, ele já diz aqui a quantidade de membros. Pela aquele nossa análise, essa quantidade é suficiente? Está o mínimo. Está o mínimo. Não está fora, então. É o mínimo. Vamos lá. Um representante, está aqui, da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura. Mas lá tem lá, ó, podendo aumentá-lo, ampliá-lo ou diminuí-lo, tá vendo? Sim. 5 metros, podendo ampliá-lo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu vou divergir um pouquinho mais. Eu acho essa lei muito bonita. Eu testei. Vocês pegaram um modelo de lei. Vocês conseguem ver isso? Eu falei que ela é boa no sentido que ela fala do conselho, do fundo. Mas olha aqui, vocês pegaram o modelo de todo o princípio, não tiraram nem os parênteses.
Esses parênteses é o quê? É para você adaptar para a realidade do seu município, o modelo que vocês pegaram. Então vocês pegaram o conselho que será composto por 5. Isso aqui tinha que ter tirado, não é? Vocês concordam? E aí, tal como a seguir, 2 pontos. Esse parênteses é uma orientação para quem fosse fazer o projeto de lei e depois encaminhar para a Câmara. Vocês não tiveram trabalho nem de tirá-lo. Entendeu? E tem outro parênteses também, outra observação. Eu estudei essas leis aqui, depois mudou, tá? Hoje, vocês, parece que é o Código do Meio Ambiente, Código Municipal do Meio Ambiente, não prevê mais o número de membros. Então mas não prevê o número de membros. Ele prevê a qualidade, mas ele não fala o mínimo, não fala o máximo, então ele tirou, agora não são 5 mais. Mas é só como usar como um exemplo. Então, assim como o Dr. Leonardo falou, como eu falei assim, a lei é boa no sentido que fala sobre conselho, fundo, mas aqui tem muitos vícios. Tanto que não foi aprovado lá na descentralização por causa disso. Está como pendência essa questão do conselho de vocês lá. Então, isso aqui não pode ter essa questão na lei. A lei ela tem que especificar certinho o número de membros. Ela não pode colocar isso, o município poderá tanto ampliá-lo como diminuí-lo. Quem que vai ampliar ou diminuir? É o prefeito? Então ele pode colocar um número que ele queira, fora do parâmetro que está aqui, do próprio interesse dele. Pode ser um interesse bom ou ruim, mas ele pode mudar. Então, é interessante que a lei ela seja bem didática, que ela coloque 5 membros, então que mostre esses 5 membros, ou 6 membros, ou 7 membros, e que não dê margens para mudanças. Mas aí, no caso, se colocou 5, por exemplo, colocou 5 membros, aí quase todos, por exemplo, 3 já é do município, né? Do poder público. E um da Câmara, 4 do poder público. Agora a gente vai ver isso aqui. Então, o primeiro item não está certo, que ele tem que ser bem específico na quantidade mesmo dos membros. Agora vamos ver se ele é paritário ou não. Aqui ele colocou um representante da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura. Ok, é um membro. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde, que também é poder público. Um representante da Secretaria de Assistência Social. Então, já deu 3 membros do poder público. Agora, aqui também não está com vício aqui, representantes. Ele não especifica quantos representantes. Então, isso também dá margem para ter mudanças no conselho. Então, ele tinha que colocar. Então, representantes das entidades civis sem fins lucrativos e regularmente constituídas, desde que sediados no município, ou de organizações não governamentais. E um representante da Câmara Municipal. Então, aqui o que eu posso ler é o seguinte, tem 4 do poder público e não sei quantos da sociedade civil, porque ele fala representantes. Como é 5 lá, então são todos. Mas lá em cima tem paritário. Então, ali Mas ele tem que estar aqui. Não, mas essa lei não previu paridade. Essa lei não é a Não. outra lei. Essa lei não previu paridade. Não preveu. E mesmo que ela tivesse previsto, ela devia estar especificando quantitativamente os representantes. Então, assim, dentro da nossa análise, quando um processo vem para a gente, essa legislação não passa. Porque ela não está... isso aí é uma parada para assessores? Sim. Aí ela... Recebem bem, né, Thaís? Bastante bem. Recebem bem, né? Muito bem pago. Aí para a gente não passa, aí a gente coloca como pendência para o município, mudar a lei, tanto quantificando os representantes. A redação é flagrante, né, que ela não foi... Copia e cola. Isso aí acho que os secretários também têm que fiscalizar. Pode baixar um pouquinho, Leonardo. Aí ele fala aqui, do mandato, mais embaixo. Aqui ele fala do mandato vai ser de 2 anos, ele fala sobre as questões de plenária, presidência. Isso aqui às vezes nem precisa ter em lei, porque isso aqui vai estar no regimento interno. Essa parte aqui.
que fala da plenária, o que o conselho vai fazer, as atribuições do conselho. Isso aí tem que ter, porque vai depender do que está na lei, o conselho vai poder fazer ou não. Então, se ele vai poder julgar multas, vai ter escrito aqui. Ele não pode julgar multas se não tiver escrito aqui. Ele não pode